Quando é que algo merece um lugar em sua estante? São livros, filmes, quadrinhos, animações e figuras que criam laços e ganham valor em nosso mundo. Em uma série de entrevistas, iremos buscar em nossos convidados pedaços de suas histórias que revelem curiosidades, sonhos e influências que possuem em suas estantes. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com as nossas entrevistas em 2017. Iniciamos hoje com as Zizi Zebas, os Zibas, né? Como é que fala? Eu diria Zibas. Tem gente que fala Zizibis, tem gente que fala Zizibis, sei lá. Que é uma fã dubladora, que é bem conhecida na internet, de vários canais, dentre eles o do animador Mikaro, que já fez uma entrevista aqui com a gente. E ela tem uma voz que é considerada, das fãs de dublagens, uma das melhores. Eu te gostaria de saber por quê, como surgiu essa fama e um pouco mais dessa história sobre a vida e a formação da senhorita Zizibis. Beleza. Oi, pessoal. Aqui é a Zizibis. E, sei lá, eu comecei a fã dublar em 2011, 2012 e tal. Começou tudo como uma brincadeira. Sempre começa como uma brincadeira, né? Porque é uma coisa feita em casa, assim, tal. E daí eu fui gostando de fazer, tal. Eu sempre gostei muito de dublagem profissional. Gostava de saber o nome de todos os dubladores, de um modo bem fanático, assim. Hoje eu já sou mais, assim, normal. Mas a gente sempre, assim, olha pra televisão, vê algum dublador numa novela, você já sabe quem que é, né? Mas, sei lá, eu passei pra fã dublagem por causa disso, acho. Porque eu já tinha um pezinho na dublagem, assim, por gostar muito. E porque as pessoas ficavam falando, você tem uma voz legal. E, né, as pessoas que começam na dublagem, normalmente a história delas é isso. As pessoas falam, você tem uma voz legal. Mas assim, inicialmente você faz... Qual a sua formação que você está fazendo? A minha formação profissional. Então, eu sou tipo, 1 ano, 2 anos atrás, eu recém-formei em letras, português e inglês. E daí... eu tô, assim, de freelance, por enquanto. Eu quero trabalhar com revisão. O meu desejo é trabalhar com revisão de texto. Uhum. Eu acho a língua portuguesa, ela é legal, assim, de trabalhar. Ela não é um pouco difícil, mas é legal. E eu gosto de escrever também, sempre gostei. Então, essa arte é uma arte que, assim, eu sempre gostei. Não que eu domine muito, mas eu sempre amei, assim. Muito legal. Você claramente... tem referências na cultura pop, né? Não somente da sua leitura mesmo, pela sua formação em letras, de livros, filmes e jogos. Você realmente passa por todo esse caldo cultural para poder dar a voz nesse hobby quase que começando a ser expoente na sua vida. Sim, a gente acaba, mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que eu duble em casa, que eu duble mais assim as coisas que eu gosto, eu fiz um monte de fã dublagem para um monte de gente, canais no YouTube ou não, páginas de Facebook, e daí eu acabava descobrindo novas coisas, tanto que eu descobri animação com o canal do Mikaro, Deusa Doce, eu descobri animes que eu nunca tinha visto, eu descobri jogos, não sou tão apegada assim em jogos, mas eu vejo cutscenes de jogos, eu vejo gameplays e tal, por causa de fã dublagem às vezes. Então ela me abre umas portas assim, de vez em quando. Uhum. E na literatura, você quer trabalhar com revisão, quais são os escritores, assim, o gênero que você realmente gosta mais, aprecia? Por incrível que pareça, apesar de eu ter feito letras, uma coisa assim que eu menos tenho feito esses anos todos é ler livros assim, por hobby. Eu li bastante coisa acadêmica, né? Porque estava na faculdade, eles exigem mais isso, apesar de eu ter matérias como literatura e tal. E eu lembro que eu gosto bastante daquele livro do Fernando Sabino, chama O Grande Mentecapto. Ele conta um pouco uma história assim legal lá de um cara. Eu não vou lembrar tudo exatamente, mas eu sei que se passava em Minas Gerais, era o pano de fundo. E eu sou de Minas Gerais, então para mim foi bem legal. Foi um livro que eu li assim no ensino médio. E não era um livro tipo Dom Casmurro, daqueles que há várias décadas nas escolas eles pedem para você ler. E quanto mais é a demanda para você ler isso para ganhar nota, menor é a vontade. Pelo menos a minha é assim.
Eu li Dom Casmurro muito assim, contrariada, mas até que foi legal, mas foi chato porque era um dever. E na hora que o meu professor de literatura lá no ensino médio chegou com esse grande mentecapto, aí eu vi, nossa, um livro fora da grade. E daí eu acho que isso também foi um atrativo. E daí eu gostei bastante desse livro. Eu planejo reler ele logo. Que legal. E por que você pretende ir para a área de revisão? Você gosta da área somente na revisão de português ou também com a tradução mesmo do inglês? Eu já pensei assim em tradução e ela é igualmente difícil comparado com a revisão, mas eu acho que a revisão eu tenho um pouco mais de segurança, apesar de eu ter um inglês intermediário, fiz cursinhos de inglês e tal, mas assim, eu me sinto mais confortável na revisão por enquanto. Se precisar de uma tradução, e se for uma tradução que eu sei que eu dou conta, eu também posso fazer. Então eu tô aberta assim às possibilidades. Que legal. Hoje em dia tem muito audiolivro e muitas coisas que estão começando a migrar para outras mídias, outros formatos. Cada vez mais as pessoas não somente falam bem de você com respeito à sua voz, mas também à sua qualidade técnica, mesmo se fazendo em casa. Por exemplo, você tem um microfone aí, que é um microfone já condensador, já tenta trabalhar com um pouco mais de qualidade. Hoje você percebe essa migração também abrindo uma possibilidade de um mercado novo? Sim, quanto aos audiolivros, eles estão assim invadindo. Eu vejo, coisa que eu faço muito hoje em dia é ver o YouTube. Eu vejo muito canal do YouTube. Então foi a coisa assim, que eu mais consumi em 2016. Os canais eram patrocínio com sites de audiolivros. Então a gente vê os caras que fazem aqueles canais do YouTube que são com a finalidade de educar as pessoas. Por exemplo, se eu puder citar um exemplo assim, o Nerdologia. O cara ouve os vídeos, ele mesmo fala no fim dos vídeos, né? Eu ouvi isso em tal site, você pode baixar, às vezes é de graça, às vezes não. Mas assim, ele não tem tempo de parar e ler, então ele fica ouvindo enquanto ele faz outras coisas. E ele assimila isso. E eu acho que a gente está ficando cada vez mais preparada, essa geração de agora, que está sempre com eletrônicos, está mais preparada ainda para fazer as coisas assim, meio multifuncional. Não muito, mas o básico, assim, você fazer outra coisa e ouvir alguma coisa. Ouvir um podcast, ouvir um livro. Ah, que legal. Você, hoje em dia, você percebe você como uma fã dubladora, você sente o desejo de tentar ir para a carreira profissional, para abraçar esse mercado? Como é que está a sua mente hoje com respeito a essas possibilidades que estão se abrindo? Então, possibilidade de dublagem, eu sempre pensei assim em ser dubladora. Existem duas grandes barreiras para isso. Eu até tô numa fase assim, que eu tô pensando bastante nisso, porque eu tô de freelancer, eu tô ainda tentando, né, me estabilizar no mercado e tal. E a gente sempre pensa nos sonhos e nas aspirações e nas coisas que podem dar certo. Então, sobre dublagem, eu sempre pensava assim, deve ser legal, tal. E daí, de uns anos pra cá, eu tenho visto os dubladores têm ficando cada vez mais antenados na internet, né? Eles estão criando canais e tal, e eles estão mostrando mais de perto, estão deixando mais acessível pra gente que não mora perto de estúdio, como é que é a vida no estúdio. E algumas coisas dão medo, tipo prazos, tipo chegar no estúdio, tipo você ser escalado, porque quando você é novato isso é muito difícil. Então são coisas assim que dão medo em mim, que nem sou dubladora ainda, eu já penso nas coisas lá na frente. E outra coisa que me dá muito medo é, tipo, você precisa ser atriz, você precisa ser ator. E eu sempre tive muita vergonha de fazer tudo. Então, apesar de eu me soltar nas fandublagens, é porque eu gosto de coisas no making of, coisas assim, escondidas, que ninguém tá vendo. Mas eles veem o resultado, então eles acham bom. Então, por eu ter muita vergonha, eu não sei se eu viraria dubladora de verdade, se isso poderia acontecer. Existe, claro, a possibilidade, mas eu tenho muita vergonha. Então eu fico pensando assim, será que eu viro? Será que não? E outra coisa é que eu moro longe dos estúdios, né? Então esse é uma outra barreira. Existe um fã-clube das Isabels? Existem algumas pessoas que ficam elogiando. Tipo, gente, de onde vocês surgiram? Como é que é o impacto da internet na sua vida? É positivo? Você já sofreu muito com, sei lá, pessoas meio malucas? Que sempre tem algumas pessoas malucas na vida. Assim, se eu fosse
uma coisa mais assim, relevante, coisa tipo artista de TV, até que teria uns malucos. O máximo que eu pego são pessoas aleatórias mesmo, pessoas que tentam me adicionar pra conversar assim, como se elas fossem amigas próximas. Isso fica um pouco, eu fico meio assim de vez em quando. Tá, mas eu não te conheço, tipo, eu tenho mais o que fazer. Mas assim, você tenta não ser indelicado, né? Aí acaba ficando meio esquisito. Mas o máximo que eu pego é a pessoa aleatória mesmo. Quais são os outros fãs dubladores que você conhece, que também estão nessa busca vamos dizer assim, entre a cruz e a espada, de trabalhar com uma coisa por fã, por querer fazer, por achar legal, mas também tem uma quantidade de fãs que começam a querer borbulhar, falar, não, você é dublador, você começa a ter essa tensão entre os dois lados. Existe. Eu não sei se eu vou conseguir falar nomes, porque eu conheço muita gente, assim, eu fã duplo desde 2011, 2012. E 2012 eu comecei oficialmente na internet, porque eu fazia só com um grupo de amigos aqui da minha cidade. Era bem engraçado, a gente ia fim de semana, cada um, às vezes era na minha casa, às vezes na casa de outra pessoa e tal. Aí depois a gente foi para um fórum, aí a gente começou a fazer as coisas na internet. Aí eu conheci muita gente do Brasil inteiro. Eu sempre fui, assim, da internet, uma pessoa da internet, eu sempre tive contatos. E daí com a fandublagem foi, nossa, explodiu. Foi mais um monte de gente que eu conheci. E alguns, realmente, eles querem ser dubladores, eles estão estudando para isso. Alguns, eles são muito novos ainda, eles ainda vão ver isso, sabe? Eles vão primeiro deixar a escola, aí eles devem estar fazendo algum curso, alguns estão fazendo curso fora, assim. Mas tem gente que vai faculdade mesmo, né, de atuação. E tem gente que já é. Eu não fui a primeira fã dubladora e também não vou ser a última. Teve muita gente antes de mim que já está formado, isso é legal. Eles têm toda uma evolução assim, já marcada. E tem gente que vai vir ainda, que vai ser dublador, que tá com toda... Eu vejo a convicção deles quando eles falam. Isso é bem legal, é instigante. Bem legal mesmo. Nosso canal tem a questão do Em Sua Estante, né? O nome, tudinho. E tem várias entrevistas sempre mostrando estante, alguns mostram livros. E hoje está no ateliê da sua mãe com várias lindas, maravilhosas. Mas é de outro tipo de arte. Sua mãe é artista plástica. Isso também influenciou um pouco a sua busca, o seu olhar diferente com respeito à produção cultural, à produção de conteúdo? Creio que sim, viu? Porque, tipo, ela sempre deu aula de desenho e tal, ela formou como uma professora ótima, assim, e ela ensinava, ela tentou me ensinar desenho, sabe? Mas eu sou meio teimosa pra ter aula, então eu nunca desenhei tão bem, assim, tão realisticamente, sei lá, eu sempre desenhei mais versão mangá, tipo, o que todo mundo sempre faz. Mas, assim, eu não fui muito assim no desenho, eu fiquei mais na escrita, que sempre foi uma coisa que eu gostei mais. Desde a escola eu gostava de fazer a redação. Redação era a matéria que eu mais gostava. Mas sim, eu acho que ela trouxe a arte aqui pra casa. Ela trouxe, né? Se você traz um tipo de arte, as outras vêm por consequência, sei lá. Eu, por exemplo, tenho ficado cada vez mais interessada em cinema. E é outra arte. Uhum. Tem quadrinhos. Que massa. Com respeito à escrita, que tipo de escrita você gosta de escrever? Qual o cenário que você gosta de descrever, de narrar? Primeira pessoa, terceira? Bom, gênero textual que eu gosto de fazer. Eu escrevo mini conto, né? Conto. Eu não sei estruturar muito bem, mas eu diria que é conto ou mini conto. E poema, de vez em quando eu faço uns poemas assim, mas é mais assim pra... Sabe quando você tá sobrecarregado de emoções? Precisa? Dá aquele... Pá! Eu faço mais poema assim. Tem uns que não, mas a maioria sim, né? Como várias pessoas fazem. E eu gosto de escrever mais em terceira pessoa, eu diria. Eu não escrevo muito em primeira. Sei lá, eu acho que é muito... dependendo do que você vai fazer, não convém. E às vezes eu acho que é muito fácil, um tipo de escrita meio fácil, mas tem os seus momentos, né? Sei lá, é meio relativo isso. Mas eu acho que eu escrevo mais em terceira pessoa, que eu me sinto mais confortável em falar sobre ele ou sobre ela do que sobre eu. Talvez seja isso. Talvez eu deixe o eu para as poesias. Legal. Para quem quer entender um pouco mais com respeito à fandublagem,
e esse universo, o que você indica? Quais são os seus primeiros passos? Bom, não é muito difícil você começar fã de dublagem. Basta você ser fã de alguma coisa. Não precisa nem ser fã de dublagem. Pode ser fã da coisa que você quer dublar. E você grava por cima. Não precisa ser bonito, não, sabe? Só grava, só externa. E daí, se você se sentir bem com isso, é isso. Mas uma coisa assim, mais técnica, mais específica que eu posso apontar, eu tenho uma página no Facebook que ajuda fã-dubladores novatos. Não posso falar o nome? Pode, óbvio! Vocês podem procurar Mestre Mandou Fandubs. Ela tem esse nome, assim, basicamente, porque a ideia principal dela é ajudar fã-dubladores, e a gente faz isso por meio de desafios. Começaram sendo semanais, aí foi ficando complicado de postar toda semana, eu acabei tornando eles quinzenais. Então, a cada 2 semanas eu posto uma ceninha assim, de 1 a 3 minutos, e as pessoas dublam, e se elas quiserem que eu dê o feedback, elas vão lá e postam lá, e a gente vê nos comentários e comenta embaixo o que a gente achou. Basicamente é isso, é só para dar um boost na galera. E a gente tem o mesmo canal, o mesmo nome no YouTube, com alguns tutoriais mais técnicos, assim. Tinha uma menina que me ajudava, por enquanto ela deu uma saidinha da equipe e tal, mas se precisar ela volta. Ela dava mais tutoriais sobre interpretação, porque interpretação eu não sei explicar para as pessoas, eu só sei falar assim, faz isso, tipo, faz assim. Eu consigo explicar melhor tutorial de programa. Coisa mais técnica, assim, como é que você faz a voz ficar ecoada, como é que você tira ruído, como é que você faz isso. Mas são formas de ajudar, né? Que legal, que massa. Dá uma palhinha aí de alguns principais personagens, se você fala o nome dele, onde a pessoa pode ouvir, ver a sua atuação mesmo, e dar uma palhinha de cada um. Para fazer uma ponte com a entrevista lá do Mikaro, eu passo a Ume-chan, que é a personagem lá do Deusa Doce, do canal dele de animação. E ela fala mais ou menos desse jeito. Ela é uma vozinha mais fina mesmo. Pra eu dar um gatilho na voz dela, né, pra eu lembrar como é que faz, eu geralmente falo o nome do personagem que ela gosta, que é o Shinji. Shinji, não faz isso, Shinji. É tipo isso. Fazendo assim é engraçado. Não sei se estou fazendo certo. Deixa eu ver. Tem vários personagens, eu fiz muita gente e sei lá, teve uma vez eu fiz uma fandub com uns amigos, um projeto grande assim de fandublar uma temporada de Yu-Gi-Oh! Que nunca veio pro Brasil, então a gente quis fandublar e eu fui aceita no papel da Teia. Não sei se você conhece a Teia. Daí eu fiz a minha voz pra ela, né? Ficou completamente diferente da Melissa Garcia, da Samira Fernandes, que fizeram aqui no Brasil oficialmente. Mas eu quis fazer a minha Teia, até porque não era o mesmo Yu-Gi-Oh! Era um outro Yu-Gi-Oh! Lá, uma outra versão. Ela falava, tipo assim... Deixa eu ver... Pô, Joey, por que você tá fazendo isso, Joey? Sei lá, uma coisa mais assim. As pessoas costumam me chamar mais pra papéis com vozinha fina ou com a voz normal minha. Só tirar meu sotaque eu faço, assim. E a voz mais grossa, assim, eu não sou muito chamada, sabe? Só se for pra fazer uma coisa muito, assim, muito incisiva, sei lá. Fica de castigo aí, seu... Uma coisa mais assim. Mas, perguntando, assim, de personagens que marcaram, foram muitos, eu fico até confusa pra falar. Legal. Mas é bom, assim, pegar, às vezes, um que marca, porque, por exemplo, a gente pega as histórias dos próprios dubladores oficiais mesmo, eles sempre falam de um ou outro que fizeram realmente a marca deles. Eles têm uma ajuda, assim, uma legião de fãs que também ajuda eles, né? Tipo, falar, eu gosto muito de você nesse personagem, tem sempre um que se destaca. Isso tipo o Bob Esponja, tipo o Superman, o Wendel Bezerra, Guilherme Briggs. Senhoritas Isbis, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Se você quiser falar outros canais, também indicar a gente, quer convidar a gente também para essa entrevista, falar que é bom, o microfone está aberto. Bom, eu tenho vários canais do YouTube, eu já falei da Mestre Mandou, que é uma página e um canal do YouTube. Eu tenho o meu canal de fandublagens, é um canal depósito, assim, eu deposito várias coisas lá. Eu não comecei o canal fazendo fandublagem, eu comecei fazendo outras coisas, até vídeo de escola eu colocava lá no canal. É Zizibs o canal, só Zizibs, assim, ZIZIBS. E tem o meu outro canal que, eu não sei porque eu quis fazer um canal separado só pra postar
os meus covers de música, assim, que ele tá um pouquinho parado. Eu planejo não deixar ele tão mais parado, assim, que é os Exhibits Fansings. Ele tá meio que linkado nos Exhibits, é só procurar lá que você acha, assim. E, indicar pessoas. Eu não sei, eu entro bastante em contato com fã-dubladores e animadores. E essas artes, assim, são bem legais. E desenhistas também, né? Desenhistas acho que seria legal trazer pra cá. Uhum. Ai, meu Deus. É muita gente. Então, qualquer coisa a gente marca no compartilhamento do vídeo, eles vão ver. Depois eu te falo também, eu posso falar com os meus amigos, perguntar, olha, quem gostaria de ser entrevistado? Quem gostaria de acrescentar mais no canal, em sua estante? Ok. Muitíssimo obrigado. Eu fico extremamente honrado e mostrar que a produção de conteúdo não é somente algo limitado a uma mídia ou a uma forma de passar para o público, mas são várias coisas linkadas, são vários elementos culturais que juntos fazem parte dessa produção de conteúdo, tanto nacional como até mesmo pegando um pouquinho lá fora e dando aquela abrasileirada com o nosso tempero. Então, muito obrigado por tudo, tenha um ótimo 2017 e você aí não se esqueça, por favor, de deixar o seu gostei, veja os outros vídeos do nosso canal, as nossas outras entrevistas e compartilhem, porque mais entrevistas vão vir com esse novo ano. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.